Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, me chamo Eliseu Barros. Fui, durante 30 anos, diretor-geral do Marina Park e estou no turismo há aproximadamente uns 35 anos e participei de todo o processo de construção e implantação do hotel e sua gestão nesse período. E no hotel eu desenvolvi essa aptidão e esse olhar para um segmento tão importante que até então era adormecido no turismo mundial, que era o segmento de eventos, seja feiras, congressos, shows e o entretenimento como um todo. E aí, como presidente da BH do Ceará, na primeira gestão, surgiu existia uma carência, nós detectávamos que existia um gargalo muito grande na hotelaria, não só do Ceará, mas de todo o Nordeste, que era o fantasma da sazonalidade. O turismo de férias compreendia de dezembro a fevereiro e ficava aquele vazio março, abril, maio e junho, retomando novamente em julho com o novo período de férias escolares dos filhos e das crianças. Enfim, e é muito difícil uma empresa até hoje se manter com faturando 3, 4 meses no ano e trabalhando 8, 9 meses ou para pagar as contas ou no prejuízo. E aí a gente começou a pesquisar e através de feiras, de contatos, de reuniões e de viagens, começamos a descobrir uma coisa no mundo de grande potencial, que era o segmento corporativo e o segmento de eventos e negócios para dentro do turismo, que até então o Brasil, não só o Nordeste, estava adormecido. Quem foi pioneiro nessa visão foi o Rio e São Paulo, que criou seus Convention Bureau, que é uma fundação sem fins lucrativos, que ela tem um papel essencialmente para incrementar o turismo de negócios e eventos de cada destino. E aí o Demerval, que era o meu antecessor, que foi o meu antecessor na BH, traz o Alfredo Lopes, que era o presidente do Convention Bureau e também da BH do Rio de Janeiro, deu uma palestra para a gente, abriu toda uma visão do que a gente poderia investir, que a gente poderia se desenvolver. E daí surgiu a ideia de criarmos o Fortaleza Convention e Visits Bureau. Eu fui o primeiro presidente, com muita honra, me trouxe muito aprendizado, me trouxe também muito trabalho, muita dedicação, e fui presidente do Convention Bureau durante 3 gestões. Paralelamente, eu tive que assumir, juntamente com a presidência também da BH do Ceará, porque foi um desafio muito dobrado, muito difícil, mas que a gente conseguiu desenvolver. E aí, com o passar dos tempos, a gente precisava se profissionalizar, a gente precisava conhecer mais o que eram os Convention Bureau. E aí nós procuramos visitar destinos já consolidados, como no caso Barcelona. Nós estivemos em Barcelona e foi lá que nós contratamos uma empresa de consultoria e implantamos o primeiro projeto, o primeiro plano de marketing, o primeiro plano estratégico para o Convention Bureau de Fortaleza, do Ceará. Visitamos o Convention Bureau de Lisboa, visitamos o Convention Bureau de Madrid e trocamos informações e também muito próximo do Convention Bureau do Rio de Janeiro e de São Paulo. E foi aí que a gente viu o potencial. Só naquela época, o Convention Bureau, tanto de Madrid, de Lisboa como de Barcelona, ele recebia um repasse da Câmara de Comércio da cidade de 1 milhão de euros. Por quê? Porque o comércio de lá enxergava
da importância do que era os conventos do Birô na captação de turistas para o seu destino. E aqui não se tinha essa mentalidade. Aí eu acho que foi um dos desafios maiores, não só meu, como da diretoria e dos nossos executivos, era essa conscientização em toda a cadeia produtiva do turismo da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará. E a gente mostrava que quando Fortaleza sediava, recebia um congresso, uma feira, o volume em shopping, loja, em restaurantes, das pessoas consumindo, as pessoas comprando, era absurdamente alto. E perguntavam, o que é que está acontecendo na cidade? Recebemos aqui muita gente na minha loja, na minha boutique, no meu restaurante com os crachados. Isso aí são pessoas que estão vindo participar de feiras. E qual é a importância do turista de eventos e de congressos e de feira? É porque, primeiro, normalmente são 3, 4 dias de congresso, ele estica mais 2 ou 3 dias para conhecer a cidade. Então, ele aumenta a permanência nos hotéis, ele consome mais em restaurantes, ele consome mais em barraca de praia, ele tem um poder aquisitivo maior. Melhor ainda, ele gostando do destino, ele volta com a família, com filhos, mulheres e até amigos e parentes. Então, quer dizer, é um segmento muito multiplicador. E aí nós começamos com esse trabalho, a cidade foi comprando a ideia, os restaurantes e graças a Deus, hoje a gente está aqui comemorando 30 anos de fundação do Convention Birô, que agora a gente chama de Visit Ceará. Então, tudo é um processo de amadurecimento, processo de crescimento, que começou lá atrás, em 1996. Exatamente, isso foi, no início desse trabalho, foi um gargalo que a gente encontrou, porque quando a gente chegava em São Paulo para visitar uma grande empresa ou uma empresa organizadora de eventos, e a primeira pergunta é: me mostre a infraestrutura da cidade. E não tinha um documento, não tinha um guia, não tinha um projeto que se mostrasse. E através desse guia, a gente facilitou assustadoramente essas empresas que nós visitávamos confiar no destino, porque dentro desse guia constava a infraestrutura, primeiro a infraestrutura da cidade, de hotelaria, quantos salões cada hotel associado tinha para sediar o evento, quantos restaurantes a cidade oferecia, quantos buffets tinha para oferecer um jantar de abertura, um jantar de encerramento, um coquetel, um coffee break, enfim, toda a estrutura de barraca de praia que hoje está aí consolidada, passava a segurança. Eu acho que a maior importância foi exatamente essa, quando a gente monitorou todas as informações que tem, mapeou, e você já entregava pronto para o cliente decidir o local e de que forma ele queria realizar o seu evento. Exatamente, a gente sempre procurou agregar tanto a iniciativa privada, que a gente vendia, que não era somente a hotelaria que estava encabeçando. Prova disso é que as minhas 3 diretorias que foram executadas tinham membros não só da hotelaria, mas tinham de organização, de organizador de eventos, de entidades parceiras, como era o Sebrae, que esse foi um grande parceiro. E aí a gente entrou também no setor público, através da Secretaria de Turismo, que deu todo o apoio na época e continua dando até hoje. Nós criamos um comitê gestor, juntando uma parceria público-privado, e aí a gente discutia ações, discutia promoções, discutia eventos, e isso foi muito positivo no amadurecimento e na consolidação do Convention Birô de Fortaleza. Nas 3 gestões
que eu fiquei à frente do Convention Bureau, eu tinha uma diretoria muito plural, que foi sempre que norteou o meu pensamento. Veio trabalhar comigo e me ajudou muito o Regis Dias, que até então era do Sebrae, ainda hoje é, um grande parceiro, um grande companheiro, um grande amigo. A Valéria Cavalcante, que era presidente da ABEOC, do Ceará, também me ajudou bastante. Na segunda gestão, o Oliveira, que era gerente da Transbrasil, que na época, tanto o Transbrasil, o Varig como o VASP, eram bastante atuantes, tinham as regionais, estaduais, tinham autonomias, e a companhia aérea é fundamental, porque naquela época, hoje está tudo digitalizado, mas naquela época se trabalhava muito com papel, com folder, com diretórios, e aí a gente precisava viajar com toneladas de materiais para ser distribuído no Brasil e no mundo, e nisso as companhias aéreas foram bastante parceiros. A Selma Guimarães, muito querida por todos nós, na época presidente da MHT, que esteve em minha diretoria e muito contribuiu nessa nossa gestão. E a dona Zenilde, que é um ícone no segmento de empresa de eventos aqui no Ceará, que muito contribuiu, também ela participava da ABEOC e foi uma grande orientadora, uma grande conselheira também nas nossas ações. Olha, é uma ida que não tem mais volta. O Convention Bureau, hoje, já estão consolidados no mundo inteiro. Você vê o caso, eu citei no início da minha fala, Barcelona, Madrid e Lisboa foi os que eu tive a oportunidade de conhecer, mas Nova York, Miami, Singapura, Milão, o mundo inteiro são exemplos. E hoje os Convention Bureau, que no início só existia Rio, São Paulo, hoje todas as capitais do Brasil têm os seus Convention Bureaus de trabalho. Então, a gente evoluiu muito. Eu acho que um gargalo maior que nós tínhamos lá atrás, e aí já não foi na minha gestão, foi na gestão do Regis, mas foi um dos que eu já vinha reivindicando há muito tempo, era a infraestrutura. Hoje nós temos o Centro de Eventos do Ceará, que colocou o Ceará no mapa, não só do Brasil, mas do mundo, para sediar grandes eventos. Agora, em junho, a gente vai sediar a Cocal, que é o maior evento da América Latina e do Caribe, e organizador de eventos. E prova disso também, eu lembro que nós tínhamos uma dificuldade muito grande na minha época, à frente do Convention Bureau, justamente essa parte de equipamentos. Os maiores eventos do Brasil era o Congresso da ABAV, era o Congresso dos Atacadistas, e esses congressos, eles vinham até Salvador e voltavam novamente para o Sul e para o Sudeste, porque nós não tínhamos condições de sediá-los, porque não tínhamos metro quadrado para feiras e nem tínhamos salões para 2, 3 mil pessoas. E aí, através da inauguração do Centro de Eventos do Ceará, nós passamos hoje, já fizemos umas 3 vezes o evento dos atacadistas, já sediamos a ABAV, e inclusive shows em ambientes fechados, climatizados, de porte internacional, com projeção para o Brasil todo.